Olá, bem-vindo à minha aula de construção de frases no idioma inglês. Aqui você vai ter o passo a passo para a construção de frases afirmativas, negativas e interrogativas no idioma oficial do mundo. Vamos de imediato, compartilhando tela aqui, para você acompanhar comigo a estrutura, a formação de frases no idioma inglês. Como no português, também no inglês nós temos as frases formadas por sujeito, verbo e complemento. No inglês, o sujeito é chamado de subject, o verbo de verb e o seu complemento, objeto direto ou objeto indireto. Neste caso aqui, objeto direto. Vamos aos exemplos. É através dos exemplos que você consegue compreender e ter em mente como formar as frases affirmative, negative and interrogative in English. Na frase eu sou um professor de inglês, o subject, que é a primeira pessoa, quem está falando, é I, que no português seria eu. O verbo é o verbo be. No caso, am. Verbo be são só 3 palavras. Am, is, are. Am é usado com I, is é usado com he, she, it, e are é usado com you, we e they. Cada um deles vai estar devidamente exemplificado e explicado aqui neste vídeo. Na frase afirmativa, eu sou um professor de inglês. I sou eu, subject. Am é o verbo ser ou estar. An English teacher é o objeto direto, em inglês chamado de direct object. No negativo, se eu sou um professor de inglês, eu não sou um engenheiro. Então, a frase negativa vai ter que apresentar um outro objeto direto, que nesse caso é engenheiro. O verbo be continua aqui, o subject também, e eu vou acrescentar o que está em vermelho, que é o not, para negar. Então, I am not an engineer. Eu não sou um engenheiro. Por quê? I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. Na frase interrogativa, eu vou começar com o verbo be. No caso, am. Am I an English teacher? Se eu for, você vai responder yes, you are. Se eu não for, você vai responder no, you aren't. Exemplo 2. Agora usando você, com quem eu estou falando. Você, em inglês, é o sujeito you. O verbo be vai ser are agora por causa do you. You are a student. Você é um aluno. Para negar, eu tenho que colocar o not e tenho que mudar o direct object de student para teacher. Então, you are not a teacher. Posso também contrair o are not e virar aren't. No caso seria you aren't a teacher. Na pergunta, eu vou começar com be, are, o subject, you, e o object, e o direct object, a student. Então, are you a student? Se você for, a sua resposta vai ser yes, I am. Se você não for, a sua resposta vai ser no, I'm not. Chegando aqui à terceira frase, eu vou buscar uma melhor posição aqui para você. Nós temos no afirmativo, he, que é ele, is, que é o verbo be, a doctor. Ele é um médico. Se ele é um médico, no negativo, ele não vai ser um enfermeiro. Nurse é enfermeiro. Então, he is not a nurse. Também contraindo, is com not, vira isn't. Ficaria, he isn't a nurse. Na pergunta, eu vou começar com is. Is he a doctor? Ele é um médico? Se ele for, resposta afirmativa, yes, he is. Se ele não for, a negativa vai ser no, he isn't.
Chegamos ao she, que corresponde ao nosso ela do português. She é o subject, o sujeito, o verbo dele vai ser is. E o complemento, a nurse. Ela é uma enfermeira. She is a nurse. No negativo, se ela é enfermeira, ela não é médica. Então, she is not a doctor. Ou she isn't a doctor. Na interrogativa, is she a nurse? Se ela for, yes, she is. Se ela não for, no, she isn't. Aqui preste uma atenção especial. No português, nós não temos o chamado subject, o sujeito neutro, neutral subject. No inglês temos. No português, nós dizemos ele ou ela também para os objetos. O cachorro é ele. A vaca é ela. O homem, ele. A mulher, ela. Então, masculino, ele, feminino, ela. No inglês tem um neutro, que é usado para coisas e objetos. Lugares também. Por exemplo, uma cidade é it. Um animal é it. Um carro é it. Aqui é a frase afirmativa. Frase sim. It, subject, sujeito, pede o verbo be, is, e o complemento, direct object, a car. Então, it is a car. Isto é um carro. Se isto é um carro, consequentemente, não é um ônibus. Bus é um ônibus. Então, it is not a bus. Ou it isn't a bus. Na interrogativa, vamos começar com be, no caso, is, o subject, it, e o direct object, que é a car. Is it a car? Se isso for um carro, yes, it is. Se não for, no, it isn't. Na frase 6, temos o you no plural. Por quê? Você viu anteriormente o you com a student, que é um singular. Agora você está vendo com students, que é plural. Então, vocês são alunos. You are students. Afirmativo. Se vocês são alunos, vocês não são professores. Então, na negativa vai ser you are not teachers. Ou então, you aren't teachers. Na interrogativa, começa com o verbo be, que é o are, e o students. Vocês são alunos? Se vocês são, yes, we are. Sim, nós somos. Se vocês não são, a resposta é no, we are not. Ou no, we aren't. Na frase 7, afirmative, temos o we, que no português é o correspondente a nós, a primeira pessoa do singular, no pronome objeto. Aqui temos, nós somos brasileiros, a frase. We are Brazilians. We, subject, sujeito, are, verbo be. Brazilians são o correspondente a object pronouns. Se nós somos brasileiros, consequentemente, não somos argentinos. Então, we are not Argentinians. Na pergunta, na interrogative, nós somos brasileiros? Are we Brazilians? Se nós somos, yes, we are. Se não somos, no, we aren't. Exemplo 8. Eles são argentinos. They é o subject correspondente a eles. Are é o verbo be, para they. E Argentinians é o object direct, ou direct object, do inglês. Na negativa, se eles são argentinos, claro que não são brasileiros. Então, they are not Brazilians. E na pergunta, eles são argentinos? Are they Argentinians? Se são, yes, they are. Se não são, no, they aren't. Até aqui, construímos frases só com o verbo be. E o verbo be é, na verdade, um verbo muito usado no idioma inglês. E ele é um verbo irregular, correspondente ao nosso ser e estar. Então, ele vale por dois verbos do português, o verbo ser e o verbo estar. Agora, vamos construir frases com outros verbos, para você perceber que há diferenças na estrutura.
Por exemplo, vamos usar o verbo to like, que é gostar. Na frase afirmativa, temos I like Japanese food. I é o subject, like é o verbo e Japanese food, o direct object. Na negativa, I don't like Chinese food, porque eu gosto de comida japonesa, não gosto de chinesa. Então, don't like. Perceba, lá no verbo be, nós não usamos o don't, nós usamos o not. Por quê? Por causa do verbo be. Aqui, que não tem verbo be, quando não tiver verbo be, vou usar o don't ou o doesn't. Daqui a pouco você vai entender o doesn't. Na interrogativa, vou começar com o verbo auxiliar, que vai ser do, porque não é be, não é is nem are. Então, nesse caso, do I like Japanese food? Eu gosto de comida japonesa? Se você sabe que eu gosto, você vai dizer yes, you do. Se eu não gosto, você vai dizer no, you don't, que é a resposta. Aqui, na frase 2, afirmativo, vou usar o you, que é você, segunda pessoa do singular. O verbo permanece igual, like. E o direct object também, Japanese food. No negativo, igualzinho à resposta anterior lá com I. You don't like Chinese food, porque you like Japanese food. Na pergunta, do you like Japanese food? Perceba que temos dois verbos aqui. Ó. O verbo auxiliar, do, para a pergunta sempre tem que ter o verbo auxiliar no inglês, e o verbo principal, que é like. Agora chegamos ao he, she e o it. Nesse caso, he, she, it vão sofrer alteração na sua forma. No afirmativo, o verbo like vai ganhar um S apenas. Vai virar likes. Já na negativa, o do ou don't vai virar doesn't. Doesn't. Então, ele gosta de comida japonesa. He likes Japanese food. Ele não gosta de comida chinesa. He doesn't like. Aqui o like volta a ser sem o S por causa do doesn't, o auxiliar. He doesn't like Chinese food. Para perguntar, eu vou colocar ES no verbo do, que é o verbo auxiliar, por causa do he, vai ser does he like Japanese food? Se ele gosta, yes, he does. Se ele não gosta, no, he doesn't. Na quarta frase, no quarto exemplo, eu vou usar she, que é ela, que é o sujeito. E para she, assim como para he e para it, o verbo na afirmativa ganha um S. Então, ela gosta de comida japonesa. She likes Japanese food. Ela não gosta de comida chinesa. She doesn't like Chinese food. Na pergunta, ela gosta de comida japonesa? Does she like Japanese food? Se ela gosta, yes, she does. Se ela não gosta, no, she doesn't. Chegamos ao it, que é o neutro que eu falei. Aqui, eu vou usar cat, que é gato. Então, o it seria o mesmo que um gato. Então, o gato gosta de leite. Então, it likes milk. Milk. Ou então, vou usar cat likes milk. Milk. Ok? Posso usar it ou posso nominar como cat, como dog, ou cow, que seria vaca, e outros. Ok? Para negar, it doesn't like fish. Se ele gosta de leite, ele não gosta de peixe. Ok? Interrogativo, para perguntar. Does, que é o verbo auxiliar. It, no caso, o gato. Like, é o verbo principal. Milk. Does it like milk? Se ele gosta, yes, it does. Se não gosta, no, it doesn't. Agora vamos trabalhar com o verbo to watch. Watch é assistir. Assistir quando você para ver, se programa para ver, ok? No caso, ver, só o verbo ver é se. Mas se você não programa para ver. Você vê, de repente, sem querer. Agora, o watch, você para, você se programa para ver. Para assistir televisão, para assistir um filme, enfim. Nesse caso, ver é assistir. Watch.
Eu assisto filmes. Filmes em inglês, movies. Para o inglês americano. No inglês britânico vai ser filme. Eu assisto filmes. I é o subject, pronome eu. Watch, o verbo assistir. E movies, o objeto direto. Para negar, se eu assisto filme, eu não assisto novela. Novela é soap opera. I don't watch soap opera. No interrogativo, eu tenho que usar, para perguntar, um auxiliar. No português, nós não precisamos de auxiliar para perguntar, basta que mudemos a entonação. No inglês, além de mudarmos a entonação, precisamos também do verbo auxiliar. No caso aqui, que não é to be, vamos usar do. Do I watch movies? Eu assisto filmes? Se você sabe que eu assisto, você vai dizer yes, you do. Se você sabe que eu não assisto, você vai dizer no, you don't. Agora com você. You. Você assiste filmes. Então, you watch movies. Para você não assiste filmes. You don't watch. Você não assiste novelas. You don't watch soap opera. Percebeu que aqui o watch e o don't não mudam. Assim como no I. Ok? Mas no he, no she e no it, vai mudar. Daqui a pouco você vai ver. Na pergunta, você assiste filmes? Vai ser do you watch movies? Do, verbo auxiliar, you, o subject, watch, o verbo principal, e o moves, o direct object. Aqui chegamos no he. E aí, no he, tem uma alteração, porque ele ganha ES no do. Então, e no verbo principal, na afirmativa, ganha ES também. No caso do verbo assistir, watch vai virar watches, com ES. Então, na afirmativa, ele assiste filmes. He watches movies. Na negativa, he doesn't watch soap opera. Ele não assiste novela. Na interrogativa, começa com o verbo auxiliar, no caso, does. Does he watch movies? Se ele assiste, yes, he does. Pergunta com does, resposta com does afirmativa. E na negativa, doesn't. Se ele não assiste, no, he doesn't. Agora, usando she, que é o sujeito ela. Ela assiste novela. She watches soap opera. Se ela assiste novela, ela não assiste filmes. She doesn't watch movies. Na pergunta, does she watch soap opera? Ela assiste novela? Se assiste, yes, she does. Se não assiste, no, she doesn't. Agora com o neutro, com it. It watches TV. Afirmativo. It watches TV. Ele, no caso aqui, eu exemplifiquei o gato, assiste televisão. Gosta de assistir televisão. No negativo, ele não assiste um show. Concert é show. It doesn't watch a concert. Na pergunta, does, que é o verbo auxiliar, it watch, que é o verbo principal, TV, does it watch TV? Se ele assiste, yes, it does. Se não assiste, no, it doesn't. Então, essa é a maneira de você construir frases no idioma inglês. Seguindo fundamentalmente essa estrutura, você consegue escrever e falar, formar uma série de frases dentro de cada contexto. E você sabe que as frases são fundamentais para os diálogos. É muito importante que você aprenda os vocabulários, mas procure usá-los com a construção de frases. Dessa forma, você se torna fluente rapidão. E se precisar da minha ajuda, estou aqui à sua disposição. O meu contato é 41, é o código de Curitiba, minha cidade, 996031453. Se você tem um pequeno grupo, 4 a 5 pessoas, não mais que isso, converse com esses seus amigos, forme esse grupo e entre em contato comigo que a gente faz uma aula num pequeno grupo. Uma série de aulas, o curso todo, desde o zero, pela internet, de qualquer lugar que você estiver e no horário que nós estabelecemos. Se você quiser estudar sozinho,
uma aula privativa, não é EAD. Eu não vou jogar o material para você estudar sozinho, não. Eu vou estar com você, interagindo ao vivo. Também entre em contato comigo. 41, código de Curitiba, 996031453. Confirmando, 41 996031453. Eu tenho mais de 15 anos de experiência no ensino do idioma inglês, o inglês britânico e o inglês americano. Já tive o privilégio de ajudar mais de 5.000 pessoas a falar inglês com confiança, com segurança e com fluência. Quem sabe chegou a sua hora. E pode ter certeza, o meu custo é o menor do Brasil. Você vai fazer um pequeno investimento com um resultado espetacular. Aguardo a sua mensagem, aguardo seu contato e agradeço por você acompanhar este vídeo comigo aqui no YouTube. Bye and see you soon. Tchau e até breve.